Depois do alvoroço do almoço de Páscoa, a conversa passou da sala para a varanda da casa da fazenda. Sentado em sua cadeira de macarrão predileta e cercado por quase toda a família, o vovô acendeu um cigarro e agradeceu a presença de todos. Entre comentários e risadas espalhadas por toda a varanda, o que mais se ouvia eram histórias de coisas engraçadas e inesquecíveis daquele lugar. Poucos minutos depois, uma das filhas perguntou: "Papai, quando é que o senhor vai contar a história do bicho que você ouviu antes da gente nascer?" "Que história, minha filha?" respondeu o vovô, como querendo fugir do assunto. "Aquela do tal monstro da ponte, que a mamãe falou que o senhor nunca mais quis contar." O vovô então olhou para o chão, baixou a cabeça e ficou pensativo. "Ah, conta agora", disseram outros. "Ficamos curiosos." O pessoal pediu tanto que o vovô ficou sem saída. Ele relutou muito, mas acabou contando. Em uma certa tarde, quando voltava caminhando da cidade, um estranho animal me seguiu por dentro do mato, rosnando de uma maneira que eu jamais havia ouvido. Era um rosnado estranho e forte, que dava a impressão de que o animal era enorme e estava ali pertinho, pronto para sair. Mas o mais assustador é que o bicho nem sequer aparecia, apesar do mato baixo e da claridade do dia. Isso não era um lobisomem? Algum animal grande? Sei lá. Ou até mesmo um pé grande? Perguntaram. Não, aqui não tem dessas coisas, respondeu o vovô. Eu acho, na verdade, que era algo de outro mundo, porque os rosnados me seguiram por um bom tempo, sem que eu ouvisse barulho de passos. E onde foi isso, papai? Perguntou um dos filhos. Ah, foi logo depois da ponte. E quantas vezes isso aconteceu? Perguntou meu pai. Umas 3 vezes. A última foi 6 meses atrás, quando eu saí para dar uma caminhada, respondeu o vovô. O que o senhor fez para se livrar desse monstro? Perguntou outro da família. Fiz nada. Apenas rezei e caminhei, respondeu o vovô, com uma voz bem baixa. O silêncio na varanda era total. Todos olharam ao mesmo tempo para a estrada e para o mato, espantados e assustados. Em um canto da varanda, eu e meus primos, Alex e Márcio, 3 moleques de 16 anos, também olhamos pensando que talvez aquele bicho ainda pudesse estar por ali. Só tem um jeito de saber. Vamos até lá depois que o sol se puser, sugeriu Márcio. Você está louco, eu respondi. Mas de nada adiantou. Na boca da noite, sem dizer nada para ninguém, pegamos 3 lanternas e um facão e saímos em direção à ponte. Para Márcio, o mais corajoso dos 3, a história do vovô estava meio cabeluda, e sua intenção era provar se realmente havia algum bicho ou não. E se o bicho aparecer? Perguntei. Ué, a gente corre, respondeu Alex. Ao chegar à ponte, paramos. Já meio medroso, perguntei. E agora? Vamos caminhar um pouco mais. Se nada acontecer, a gente volta, respondeu Márcio. Seguimos. Depois de um bom tempo caminhando e iluminando os lados com as lanternas, sem ver ou ouvir nada, Márcio parou e disse que o melhor a se fazer era voltar. Ele acreditava que o vovô apenas imaginara tudo, mas assim que ele fechou a boca, tudo começou. Uma enorme pedra foi jogada no meio do mato, caindo bem perto de nós. Ah, meu Deus! Deve ser algum parente querendo nos assustar, disse Márcio. Antes que a primeira pedra parasse de rolar, outras 3 caíram do mesmo jeito. Se for assim, a família toda deve estar aqui, disse Alex. Você é besta? Vamos correr, eu disse. Mas correr era impossível. As enormes pedras continuavam a cair na nossa frente. Para piorar, os rosnados começaram. O vovô tinha razão. Eram estranhos, altos e aterrorizantes. Nos agarramos uns aos outros tentando nos proteger das pedras e do tal monstro que não aparecia. Então, de repente, as pedras pararam. O pior dos rosnados ecoou, agressivo
como se o bicho tivesse cansado de brincar e decidido acabar com tudo. O medo era insuportável. Disparamos a correr. Mas ao chegar à estrada, para nosso espanto, o maldito monstro estava lá, do outro lado da ponte, esperando e rosnando. Naquele momento podíamos ver o que nos aterrorizava. Não era um bicho, nem um urso, nem o tal pé grande. Era apenas uma coisa preta, sem forma, que não parecia com nada deste mundo. E agora? O que vamos fazer? Perguntou Alex apavorado e chorando. Foi então que me lembrei da resposta do vovô. Eu rezei e caminhei. Passando à frente dos meus primos, pedi que me seguissem e rezassem. Assim fizemos. Eu ia na frente, rezando em voz alta, e eles atrás, repetindo as orações e chorando. Pouco a pouco, nos aproximamos do monstro, que parecia esperar para o ataque final. Mas ele não atacou. Para nossa surpresa e salvação, foi desaparecendo até sumir completamente. Saímos da ponte e seguimos rezando até chegarmos ao terreiro da casa. Finalmente, tudo acabou. 10 anos depois, a fazenda foi vendida. Até hoje, o mistério do monstro nunca foi resolvido. 20 anos se passaram, mas aquele rosnado e a figura sombria continuam vivos e assustadores na minha mente. O vô do Leandro, ele que me mandou esse causo, diz que o vô dele já tinha morrido fazia tempo. E pensa num velho azedo pro mundo só. Pros filhos, era uma ruindade sem fim. E pra mulher, pros parentes, pra todo mundo. Criação braba mesmo. Deus me livre. Diz que ele tinha um boi mandingueiro também, um bicho azedo, bravo de tudo. No parto do boi, ele estava quebrando cerca, arrebentando porteira, virando tudo. Aí um dia, o velho falou: "Não vou pegar esse boi não. Vou meter uma taca nesse bicho dentro do curral. Se for para matar, que mate logo. Vamos ver no que dá." Montou no cavalo, saiu atrás do boi, mas não pegou não. Correu para cá, correu para lá e nada. Ele estava com ódio no peito, moço. Mandou o boi pros infernos de tanta raiva. O boi saiu correndo, sumiu no mato. No outro dia ele acordou um pouco mais tranquilo. Ainda ruim, mas menos danado. Pensou: "Vou lá de novo com mais calma ver se pego o boi por trás na manha e trago ele pro curral." Andou a fazenda inteira, enfiou nos matos e nada. Nem rastro do boi. Foi até nos vizinhos perguntar se tinham visto, mas ninguém viu. Chegou a achar que tinham roubado. Um compadre dele perguntou: "O que você fez com o boi?" Aí ele contou: "Mandei o boi pros infernos." O compadre falou: "Então vai na benzedeira. Vai lá que tem coisa errada nisso." Chegou na benzedeira e contou tudo. Ela escutou e falou: "Se você mandou ele para lá, então agora ele é do cão, meu filho. Não é seu mais não. Mas olha, tem uma colina na sua propriedade, né?" Ele: "Tem sim." Ela: "Nunca fui lá, mas Deus está me mostrando. Sexta-feira de manhã, sobe essa colina a cavalo que você vai encontrar o boi." Ele ficou meio assim, sem botar muita fé, mas quando chegou a sexta-feira, foi. Subiu a colina e lá estava o boi. Os olhos vermelhos, o corpo todo coberto daquela terra vermelha de amassar a pé. Bufando, doido. Tentou laçar, mas não conseguiu. Dali em diante ele entendeu: "Esse boi não é meu mais. Esse boi é do Cramunhão." Passou uns dias campeando no mato, achou a carcaça do boi. Mas aí que o trem ficou feio. Depois do boi morto, ele continuou vendo os rastros do bicho. Só tinha ele daquele tamanho na propriedade, não tinha como ser outro. E ouvia o berrado à noite. Conhecia bem o berrado do boi. A família começou a notar também. Ele dizia: "O boi tá berrando para mim." Saía para urinar de madrugada e via o vulto, os olhos vermelhos no escuro. Os anos passaram e ele adoeceu. Coisa natural, estava velho. Mas não quis ir para o hospital. Lá morre mais rápido. Ficou acamado e nos delírios de febre gritava: "O boi tá rodeando a cama, tá cheirando, tá aqui." A família tentava acalmar, mas era direto aquilo. No dia da morte,
A casa cheia de parente, despedida. E ele nos delírios. O boi tá nos meus pés, tá mordendo, tá me puxando. Essas foram as últimas palavras. Depois que morreu, o povo ficou especulando que era o boi que veio buscar ele. Mandou o boi pro inferno e o boi voltou, virou propriedade do Cramunhão e veio buscar a alma do velho. Eu li esse caso e fiquei até arrepiado. Essas histórias de antigamente, sendo verdade ou não, mexem com a gente. E eu tendo a acreditar que antigamente essas coisas aconteciam mesmo. Dona Terezinha era uma daquelas mulheres altivas, que mesmo na velhice ainda tinha força. Acho que você já deve ter visto exemplo assim na sua vida. Um vô, uma avó que vai emagrecendo com a idade. Chega nos 60, 70 e poucos anos e dá aquela afinada, mesmo que tenha sido acima do peso até certa idade. Depois que envelhece bem, fica magrinho. Ela não. Com 83 anos, tinha mocotó no braço. Nossa, a mulher tinha tutano. Aguentava os trens. Para você ter ideia, diz que ela pegava no braço de peão e o peão não dava conta de puxar. Tinha uma força virada no saci. A velha cuidava dos netos porque é assim. Quando a velha é forte, os filhos viram vagabundo. Aí os filhos largavam os netos tudo com ela. Mas não era sacrifício, não. Era prazer. Era o jeito dela de viver, se virar, cuidar daquele tanto de menino, aquele trem todo. Um dia, do nada, ela estava lá na cozinha, parece que fazendo um frango caipira, animada, cheia de vida. Os meninos tudo virado no saci dentro de casa. De repente deu um piripaque nela. Caiu ali mesmo. Os meninos gritaram, vizinho veio correndo, levaram para o hospital. Chegou lá, o povo falou que ela estava morta. Sem batimento, sem respiração, nada. Acabou. Foi uma tristeza. Veio gente até de outros estados. Muita gente conhecia ela. A família toda se reuniu. Naquela época, se não me engano, ainda não existia esse negócio de tirar sangue, colocar formol, limpar tudo por dentro, não. A pessoa morria, era velada em casa e enterrada no dia seguinte. Levaram ela para casa, colocaram no caixão, começou o velório. Aquela tristeza misturada com comes e bebes, mais de 100 pessoas na casa. Menino correndo, gente chorando, outros rezando, lamentando. Um contando o caso, outro lembrando como Dona Terezinha era aprumada. O velório foi madrugada adentro, até de manhã cedo. Quando amanheceu, começaram a procissão até o cemitério. Aquele povo todo rezando, levando o caixão. Chegaram no cemitério, o buracão já estava cavado. Padre, oração, aquele trem todo. Na época, o cemitério tinha muito pé de manga. Hoje em dia quase não tem mais. Acho que até arrancaram por causa disso. E estava em época de manga. Enquanto o povo rezava e lamentava, os meninos subiam no pé de manga, tacavam fruta para os outros, aquela bagunça. No meio daquilo, um falou: "Abre o caixão mais uma vez, pra gente ver ela pela última vez." Abriram. Fizeram um Pai Nosso, umas orações. Quando o coveiro foi fechar o caixão, meu amigo, Dona Terezinha levantou de uma vez e pediu água. Diz que foi certinho, ela levantou o tronco e pediu água. Disse que não estava conseguindo respirar. Foi um corre-corre danado. Metade do povo sumiu, catando cavaco, gritando, subindo em árvore. Mulher chorando, outros gritando. Uma confusão. Mas alguns ali ficaram e perceberam que, na verdade, ela estava viva. Foi aquele alívio. Deram água, tiraram ela do caixão. Ela nem sabia que estava ali, ia ser enterrada viva. Levaram correndo para o hospital. Mas como era hospital de interior, fraquinho, ninguém sabia dizer o que ela tinha. Levaram para a capital, para um hospital maior. Aí descobriram a doença. Não lembro o nome, se você souber, me diz aí. É aquela condição que a pessoa entra num estado em que parece que morreu. Batimento quase zero. Respiração quase sumida. Mas não morreu, não. Fica parecendo. Teve até um cantor, acho que da dupla Alan e Aladim, que o povo fala que teve isso. Quando exumaram o corpo,
Dizem que tinha arranhão no caixão. Mas isso aí é só especulação. Mas essa velha teve mesmo. Depois que trataram, ficou bem. Voltou para casa no interior e viveu mais 8 anos. Tinha 83, morreu com 91. E dessa vez morreu mesmo. Um ou outro até brincou. Será que vai levantar de novo? Mas não. Dessa vez foi de verdade. Esse caso é verídico. E olha, não é único não. Tem muitos causos assim. Gente que parece que morreu, mas era essa doença estranha. Se você lembrar o nome, comenta aí. Porque até hoje eu esqueço. Mas é isso. Esse caso aconteceu já tem um tempinho. Diz que foi na década de 40, lá em Monte Alegre de Minas, em Minas Gerais. Na época a cidade era um povoadinho ainda. Esse caso é tão sério que tem até foto dele. Tem música também. A música foi escrita por Desceu Ribeiro e Tunico, e gravada na voz de Tunico e Tinoco. O nome da moda é Justiça Divina. Depois que assuntar o cauzinho, escuta a música que você vai ver. Diz que o casalzinho, um caboclo mais a caboca, casaram nesse povoadinho lá de Monte Alegre. Logo a caboca enxertou, engravidou e tal. Eles arrumaram uma casinha para morar e foram vivendo a vida. Vida boa, amor, tudo feliz. Começo de casamento. Aí, como se fosse um feitiço, uma amiga da mulherzinha deu um jeito de enfeitiçar o maridinho da amiga. E o homem começou a trair a mulher. Foi dali, foi daqui, ele começou a sumir. Sumia por mais de semana, deixava a mulher grávida sozinha. Eu não conseguia entender. Acho que ela não tinha família por perto. Ele tinha pegado ela de longe. Porque tinha que ter alguém. E nesse caso todo, não apareceu um parente dela. Ele sumia e depois voltava, aquela vida dupla. A amante, que era amiga da mulherzinha, chegou nele e falou: vamos dar um jeito de dar cabo da vida dela. A mulher já estava de barriguinha chegada. Disse que assim eles podiam viver a vida sossegado, sem esse negócio de vida dupla. Até falou: depois nós casa, pronto. Fala que ela sumiu, que te traiu com um funcionário teu, ou alguma coisa assim. A amante botou isso na cabeça do caboclo e ele topou. Foi lá e matou a mulher. Enterrou num descampado. Aí jogou esse burburinho nos peitos do povo, dizendo que a mulher, grávida, tinha traído ele e fugido com um funcionário. Pouco mais de uma semana depois, ele juntou com essa amante e levou ela para dentro da casa que era da mulher que ele tinha matado. E foram vivendo ali uns bons anos como se nada tivesse acontecido. Eles tentaram ter filho. Começaram a tentar e nada. Já passado um tempo inventaram de bater um retrato. Naquela época, tirar retrato era aquele negócio que você entrava dentro, que soltava até fogo no povo. O povo mais antigo lembra. Quem não lembra, pesquisa aí como é que tirava foto antigamente. Resolveram bater um retrato para as coisas do passado. Colocaram-se um ao lado do outro, o caboclo e a amante. Diz que o retratista bateu a foto. Aí eu não sei como é que era, mas parece que demorava muito para revelar. Quando o retratista revelou a foto e olhou, minha Nossa Senhora, tem essa foto. Vocês pesquisam aí. Foto da história da música Justiça Divina. Quando o retratista revelou, tinha lá o caboclo, a amante, e sobreposto na foto tinha um caixão. Uma mulher deitada no caixão e um bebezinho. Coisa que eles não tinham dado de direito para a mulher que ele matou, que estava grávida. Ele matou e enterrou de qualquer jeito. Não deu nem caixão para a mulher. E na foto apareceu. O homem viu aquilo. O retratista mostrou para o casal. O caboclo assombrou de um jeito que confessou tudo. Disse: foi nós mesmo. Pode prender. Aí prenderam. Você vê como a justiça antigamente era. Aceitava esse tipo de prova. Prenderam o caboclo e a mulher. Daí em diante eu não sei mais nada. Até pesquisei mais coisa, mas não encontrei. A lei antigamente era mais rígida. Você ficava preso de verdade. Provavelmente mofaram na cadeia até morrer. Um cauzinho pra gente escutar. Uma música pra ouvir.
uma foto para ver. O Severino era um caboclo até bom. Caboclo bom de serviço. Encerrava madeira, fazia cerca, tudo quanto é tipo de serviço. Até de pedreiro ele fazia. O homem tinha destreza pras coisas. Só que o problema dele, ele não bebia, mas era de uma brabeza. Moço, qualquer coisinha, o caboclo já podia se ir. O negócio dele era puxar faca e passar o outro na hora. Ele não chegou a matar ninguém, não. Morava numa vilinha no Goiás Velho. Goiás Velho que nós fala, hoje é Tocantins. Na época ainda era Goiás, porque uma parte dentro de Goiás é o estado mais injustiçado do Brasil. Porque, para quem não conhece, o Triângulo Mineiro era de Goiás. Tocantins, Pará de Goiás, Brasília era de Goiás. E foram tomando tudo. Goiás hoje é miudinho. Mas então, ele morava lá no sertãozão do Goiás Velho, lá pras bandas onde hoje é Tocantins. E qualquer coisa, o Severino caçava confusão, brigava com os outros, era aquela coisa toda. Uns caboclo até queriam matar ele, mas o povo falava: não, não mata o Severino, não. Esse caboclo ainda vai passar por uma aprovação aqui na vida. Matar não adianta nada, matou, morreu. O negócio é deixar ele vivo para sofrer na terra. Aí deixaram ele quieto. Ele era casado com uma mulher fazia uns 10 anos. O povo falava que ele tinha desgosto da vida por causa desse casamento. 10 anos de casado e nenhum filho. Tem base um trem desse? Eles tinham herdado uma terrinha do sogro, lá na região. Tinha um ranchinho, umas criaçãozinha, mas sem filho. Não levava uma vida completa. E o Severino era tão ruim, brigava tanto com a mulher, que a mulher virou o diabo também dentro de casa. Ele puxava a espingarda para a mulher puxava a espingarda e faca para ele. Virava aquele rebu. Só não se matavam, mas era briga de todo jeitinho. Tinha dia que ele aparecia com os olhos roxos, e no outro era ela. Era um cabo de guerra esquisito. Até que um dia, a mulher já estava tão desgostosa com a vida, que brigando com ele dentro de casa, no caso de birra mesmo, ela bateu no peito e clamou a Deus: pelo amor de Deus, me dá um filho. Me dá um filho para minha vida se completar, para mudar a nossa vida. O homem, olha como é que o bicho estava encapetado. No meio da briga, quando ela clamou a Deus por um filho, o que ele respondeu? Cê quer assim? Essa praga? Eu vou trazer um filho. Mas é um filho do diabo para nós criar. Na hora que ele falou isso, nem percebeu. Porque na época, a religião era forte. O medo da coisa ruim era grande. Mas quando se solta uma coisa da boca para fora, vem sem querer. Ele viu que falou besteira. Saiu para fora. Deixou a mulher dentro de casa. Deu um assobiado no cachorro e foi pro mato, para espairecer a cabeça, esquecer aquilo que tinha dito. Andou mais de hora dentro do mato. Aquela coisa toda. Até que o cachorro acuou um bicho. O cachorro estava mais para frente e ele correu atrás. Na hora que chegou perto do cachorro, o cachorro estava acuando. Um bebezinho, tem base. Na hora que ele olhou, se espantou. Fez um misericórdia. O que a mulher clamou, aconteceu. Ele esqueceu que tinha amaldiçoado. Tirou o cachorro de perto, pegou o bebezinho, branquinho, olhinho azul, cabelinho loirinho, coisa mais linda. Uns 5, 6 meses, o bebezinho, chorando. Na hora que ele pegou, o bebê parou de chorar. Ele falou: meu Deus do céu, graças a Deus, um filho para nós. Vai melhorar tudo na nossa vida agora. Correu para dentro de casa. Já chamou a mulher, que saiu na porta e caiu em lágrimas. Ai, meu Deus do céu. Deus atendeu o nosso pedido. Ela já catou o nenenzinho dos braços dele, entrou pro quarto. Ele acompanhou, ficou encostado na porta, assim, satisfeito. Tava ali, olhando. A mulher deitou o bebezinho na cama, ficou ali acariciando, pegando uns paninhos. O bebezinho estava peladinho, ela já vestiu ele com os paninhos. Ela inventou de pentear o cabelinho dele. Foi na penteadeirinha, pegou um pentinho. Na hora que foi passar o pente na cabecinha, 2 chifrinhos. Ela se espantou, olhou para ele e falou: esse bebezinho aqui, pelo visto, não é o que eu clamei, não.
É o que você clamou. Mas tem problema não. É, a mulher do Zé Tela. Tem problema não, nós cria. Na hora que ela falou nós cria, baixou uma fumaça preta dentro do quarto, moço. O homem já correu, porque já pressentiu o que era. Corajoso, mas frouxo com coisa de espírito. Correu no mundo, e a mulher ficou lá dentro do quarto. O bebezinho deitadinho, aquela fumaça sumiu e apareceu. Sentadinho em cima da cama, com as perninhas cruzadas, os chifrinhos à mostra mesmo. Era o diabo, o capeta. O capeta falou: "Pera lá, vocês não vai criar meu filho não. Esse é meu filho. Como eu tô dizendo, esse aqui é meu filho." A mulher tremeu na base. Catou o bebezinho de cima da cama, entregou pro diabo. Mão preta, unha grande, desse tamanho cada unha. Entregou na mão do bicho. O capeta nem fez conta, sumiu de novo, numa explosão. Depois daquilo, você acredita? O homem mudou. Parou de praguejar, parou de brigar, parou de xingar, parou de ser ruim. No ano seguinte, rezando e orando muito, a mulher engravidou. Então você vê, todo mundo tem que passar uma provação na vida. Quando a gente é ruim demais, não pode matar, não. Tem que deixar vivo para sofrer. Passar a provação, que às vezes muda, às vezes melhora. Minha avó Aparecida contava antigamente a história de uma mulher que tinha acabado de ficar viúva, e ela tinha um bebê recém-nascido em casa. O marido dela ainda chegou a conhecer o bebê, que era um menino, sonho dele, mas só por alguns meses. Morreu. Coisas da vida, sabe? Aí ficou ela, o bebê e um gato. Ela morava na cidade, mas numa parte mais afastada. Tinham um poder aquisitivo bom, viviam numa casa bonita, grande, longe dos bairros periféricos. Ela era dona de uma perfumaria na cidade, só que nesse período, com o bebê ainda pequenininho, ela estava em casa direto, cuidando, amamentando, aquela rotina toda de mãe recente. Só que aí, com a morte do marido, ela teve que ir resolver umas broncas na cidade. Coisa de herança, cartório, aquele rolo todo. Um advogado ligou pedindo para ela correr para resolver uns papéis e o bebê dormindo em casa. Ela ficou indecisa, pensativa. Acordo ou não acordo o menino? E bebê, você sabe como é, dorme o dia inteiro, só mama e volta a dormir. Ela pensou: vou deixar ele agasalhadinho no berço que tá quentinho e vou resolver isso logo. Vai ser rapidinho, melhor do que levar ele comigo para esse estresse. Antes de sair, ela amamentou ele, dormindo mesmo aquele jeitinho. Ajeitou no bercinho e aí chamou o gato. Tem gente que é assim, conversa com os bichos como se fossem gente. Ela puxou o gato e disse: "Ô meu gato, preciso sair agora. Cuida do meu bebê, não deixa ninguém chegar perto dele. Fica aqui de sentinela." E o gato? O gato ficou, sentado ali, na frente do berço, de prontidão. A mulher saiu. Bolsa no ombro, chave na mão. Foi embora resolver a vida. O bebê dormia, sereno. Mas aí vem o que ninguém espera. O cramunhão, o coisa ruim mesmo que fica andando por aí só procurando o que fazer, viu a cena. Viu que a mulher saiu e deixou o bebê sozinho. Ficou de olho. O capeta é astucioso demais. Esperou a hora certa e entrou na casa. Chegou perto do berço, já todo decidido a fazer maldade. Só que ele não contava com o gato. E gato, meu amigo, gato é o único bicho que não tem medo do capeta. É verdade. O cramunhão se aproximou e o gato pulou na frente. "Calma aí. Que você quer aqui, bicho ruim?" O cramunhão respondeu: "Sai da frente, gato. Não me enche não. Vim buscar esse bebê. Tenho uns planos para ele." O gato não arrefeceu. Disse: "Não vai levar não. Prometi para minha dona que ia cuidar desse menino. E eu cumpro." Aí começou a discussão. O cramunhão: "Gato, você não tem o que fazer contra mim. Eu vou levar esse bebê." Mas o gato é esperto. Pensou rápido e lançou um desafio.
Vamos fazer o seguinte: se você adivinhar quantos pelos eu tenho no corpo, aí sim, pode levar o bebê. O cramunhão topou na hora, caiu feito pato. Fechado, disse ele, e começou a contar. 1, 2, 3, 400. De repente, pá, um passarinho bateu com o bico na janela. Barulhão. O cramunhão se atrapalhou, perdeu a conta. Droga. O gato. Primeira tentativa perdida. O cramunhão ficou irritado, começou de novo. 1000, 1200. Ventania. A janela abriu de repente. O vento bateu nos pelos do gato, espalhou tudo. Ele perdeu a conta outra vez. O gato só olhou. Segunda tentativa, já foi. Agora o cramunhão estava transtornado. Tentou mais uma vez. Contava rápido, já estava nos milhões, quando o gato deu aquela lambidinha no focinho. Passou a pata no nariz. E o cramunhão espirrou. E quando espirra, fecha o olho. Não tem jeito. Aí perdeu a conta de novo. Terceira tentativa, acabou, falou o gato. O cramunhão gritou, bufou, praguejou, mas não tinha o que fazer. Com ele é assim. Fez trato, tem que cumprir. Olhou para o gato com raiva. Dessa vez você venceu, mas um dia eu vou descobrir quantos pelos você tem, nem que leve 1 milhão de anos. E foi embora, derrotado. Logo depois a mulher voltou. Nem sonhava com o que tinha acontecido. Pegou o bebê, cheirou, abraçou, tudo normal. O gato, como se nada tivesse acontecido, só ficou ali quieto, trocando de pelo, como todo gato faz. E é por isso dizem que gato tá sempre soltando pelo. Porque o cramunhão ainda tenta contar, mas nunca consegue. Ele nunca vai saber o número certo. O gato tá sempre mudando, sempre pronto. Uma lenda bonita que minha avó contou, viu? Gostei demais. O caboclo, ele não era de desafiar ninguém. Também não era desses desacreditado de tudo, não. Só que não tinha religião. Era de uma raça meio indígena, meio cabocla. Não tinha referência nenhuma dessas coisas de igreja, missa, reza. Então, para ele, era como se não existisse. Ele dizia que até tentava acreditar, pensar num Deus, mas não entrava. Herdou uma terrinha quando era novo, e casou novo também. Casou meio que juntando os trapos, sabe? Porque a mocinha que ele pegou para casar já tinha um filho. O marido dela tinha falecido. E naquele tempo, as coisas eram torta demais. Quando uma mulher era mãe solteira, a culpa caía logo nas costas dela. Era complicado. Pois bem, ele se ajeitou com ela e foram morar na terrinha. Daqui, dali, passou uns 10 anos. Ela já tinha um filho e ele botou mais 8 nela. 9 filhos no total. A mulher era muito devota, tinha fé que só, e sempre tentava puxar ele para esse lado da religião. Mas não dava certo. Ele dizia, vou tentar, mas não entrava na cabeça. A única coisa que ele respeitava mesmo era a quaresma. Quando chegava essa época, ele não comia carne de jeito nenhum. Semana Santa, então, nem se fala. Ela ainda tentava convencer ele a não trabalhar nesses dias. Faz só umas coisinhas leves. Mas ele era teimoso. Carne eu não como, mas trabalhar eu tenho que trabalhar. Trabalhador, ele era demais. Pois então, depois de muitos anos respeitando a quaresma, chegou uma sexta-feira santa. Tinha passado a quaresma toda direitinho. Mas naquele dia, ele levantou cedo. A mulher ainda agarrou no braço dele. Hoje não mexe com nada, tô com um pressentimento. Calma, você sabe como é. Eu respeito o trem da carne, mas trabalhar eu vou. Pegou o leite da vaca, tratou de porco e galinha. Voltou com o balde de leite. Depois pegou uma enxada e desceu lá nos feijão para capinar. Foi coisa até umas 10 da manhã. Quando voltou, correu no terreiro, pegou uma galinha nas pernas e foi para a porta da cozinha. A mulher estava lá fazendo uma comidinha leve para os meninos. Ele chegou. Mata essa galinha aqui e faz para mim. De jeito nenhum, você tá doido? Nesse sol quente, capinando desde cedo? Eu quase desmaiei, tô fraca demais. Muitos anos já nessa vida de respeitar quaresma. E você vem com isso?
Credo. Ela olhou e falou: fazer eu até faço, mas matar não posso. Isso é castigo grande demais. Você mata, eu preparo. Ele foi, quebrou o pescoço da galinha, sangrou ela e deu na mão dela. Ela tratou. A mulher era muito submissa, dessas que fazia tudo calada. Tratou da galinha, fatiou, fez uma galinhada da boa. Separou numa panela só para ele e fez outra comidinha leve para os meninos. Mas os meninos tudo de olho na galinhada, só que não podiam comer. Ele encheu o prato e falou: esses meninos também merecem, viu? Tá tudo amarelo, credo. Olha o olho dessas crianças, já tem mais de mês que não me ajuda com nada por causa desse negócio de quaresma. Ela firme: não, isso aí eu não deixo não. Os meninos não. Ele deu de ombro: pelo menos sobra mais para mim. Foi lá, pegou mais galinha, comeu bem demais. Pegava coxa, asa, até que pegou o pescoço da galinha. Ficou atiçando, mexendo com aquilo. Olhou para a mulher e deu uma mordida. E aí foi o castigo, moço. Sem saber como, engoliu o pescoço da galinha inteiro. Aquilo entalou na goela. Começou a se engasgar. Os meninos correram, a mulher também. Tentaram ajudar. Ela gritou para o mais velho, que era filho do primeiro marido, tinha uns 10, 11 anos. Corre lá no fulano. Pede ajuda. O menino foi, voou que só. Trouxe o vizinho, um caboclo que morava mais para dentro. Quando o homem chegou, o caboclo já estava ficando roxo, meio frio. O vizinho meteu a mão na goela dele, puxou o osso do pescoço da galinha. Mas ninguém sabia dessas coisas de massagem, primeiros socorros. Jogaram água na boca dele e acho que até pioraram. Virou aquele desespero. Tudo por conta de um desafio bobo de Sexta-feira Santa. Aí fica essa pergunta: foi castigo? Foi má sorte? Esses causos são muito emblemáticos. Combina demais com a data. Vovó contava isso pra gente quando era menino. A gente ficava, era com medo. Sexta-feira Santa não pode comer carne. Hoje em dia, as tradições estão sumindo. Mas eu acho que vale a pena resgatar. Ensina demais para os meninos. Traz respeito, memória, fé. Mas é isso aí. Desde criança, sempre ouvi falar de coisas estranhas no mundo. Algumas pessoas dizem que é assombração. Outras falam que a pessoa viu coisa demais. Mas naquele dia, na cachoeira, só podia ser assombração o que aconteceu comigo e meus amigos. Éramos moleques, de 8 a 10 anos, e costumávamos sair pelas colônias para brincar, conversar e contar histórias. Não era muito longe da minha casa. Saímos no escuro, com a lua pela metade clareando um pouco o caminho. A gente via tudo meio embaçado, mas ainda conseguia enxergar alguma coisa. Chegamos num lugar chamado Volta da Areia e começamos a olhar para o meio do capim. Lá no alto, entre os pés de bacuri, que tinham uns 7 a 8 metros de altura, alguém disse: eu tô vendo a cabeça de uma moça, uma mulher, ali em cima do coqueiro. Eu não lembro quem falou, mas todos olhamos e vimos um pedaço do vestido branco dela se mexendo em volta do coqueiro. Parecia mesmo uma mulher vestida de noiva, com um vestido comprido que arrastava no meio do capim. Meu avô tinha mandado fazer uma cerca de arame para o mangueirão de porco, com 9 fios de arame farpado, daqueles que até boi tem medo. A mulher saiu andando na direção da cerca, e nós ficamos esperando para ver como ela ia passar com aquele vestido todo. Mas, para nossa surpresa, ela atravessou a cerca sem parar, sem pular, sem nada. Simplesmente passou por ela, como se fosse um fantasma. Depois, entrou no mandiocal, cheio de carrapicho alto, e continuou andando sem que nada grudasse nela. Pegou a beirada do cafezal e foi seguindo, sempre em linha reta. Nós seguimos atrás, curiosos e assustados ao mesmo tempo. Ela passou pelos campos, pela invernada, e seguiu rumo à colônia. Quando chegou perto da casa do meu tio, mudou de direção
e foi em direção ao cafezal do meu avô. Nós ficamos ali, parados, sem saber o que fazer. Chamamos os cachorros, e eles vieram latindo, mas quando chegaram perto dela, a mulher se transformou em um passarinho enorme. Aquele bicho era grande demais para um pássaro normal. A canela dele devia ter mais de 1 metro de altura, e no total ele tinha uns 3 metros de comprimento. O passarinho branco saiu marchando em direção à estrada, e os cachorros foram acuando ele. Meu tio, que tinha ouvido os cachorros latindo, veio ver o que estava acontecendo. Quando ele viu a criatura, chamou os cães de volta e mandou cada um de nós ir para casa. Quando cheguei em casa, contei tudo para meu pai. Ele só riu e disse: "Ah, de vez em quando aparecem essas coisas mesmo. Vocês ainda vão ver muita coisa enquanto forem novos." Aquilo ficou na minha cabeça. Lembrei de outras histórias de assombração que ouvi quando era pequeno. Tinha gente que dizia que via peso montando nos animais à noite, e eles amanheciam cansados e suados, sem que ninguém soubesse o motivo. Eu mesmo já vi outras coisas estranhas. Uma vez, estava indo para a casa do meu sogro com minha mulher e meus 2 filhos pequenos, numa carroça puxada pela minha mula, a bailarina. A terra estava vermelha, recém-arada, quando vi um gato branco, enorme, maior que um cachorro. Falei para minha mulher: "Olha que gato bonito." Mas ela não viu nada. Meus filhos também não. O gato passou entre a roda da carroça e a perna da mula, depois atravessou a cerca de arame de um jeito impossível. Fiquei intrigado, mas segui caminho. Na volta, já de noite, uma luz apareceu na estrada. Vinha do sítio do meu primo, sobre um pé de guariroba. A luz desceu devagar, atravessando a cerca e vindo na nossa direção. Era grande, do tamanho de um prato, com um brilho vermelho intenso. Dessa vez, minha mulher e meus filhos viram. Quando nos aproximamos, ela voltou para onde tinha vindo e desapareceu. Já vi muitas coisas que não sei explicar, mas até hoje, nada nunca fez mal para mim. Em junho de 1997, eu estava viajando pela região centro-oeste, na área de mata da cidade de Jardim, no Mato Grosso do Sul. Este é apenas um simples relato dessa terrível experiência que tive. Nessa região, existe até hoje uma velha ponte. Como sempre, eu estava de moto pela madrugada e nunca havia passado por esse trecho antes. Eram por volta das 3 horas da manhã, quando avistei a ponte ao longe. Ela ficava em uma área de mata fechada e isolada, um lugar bastante sombrio. Não vou mentir. Ao chegar com a moto na entrada da ponte, tomei um grande susto. Um estranho e imenso pássaro negro estava pousado no meio dela. Era uma criatura enorme. Assustado, parei a moto e pensei em voltar. A visão era aterrorizante. A criatura estava a uns 15 metros de onde eu estava, imóvel no meio da ponte. Ao seu redor, uma névoa estranha pairava, tornando o cenário ainda mais assustador. Eu já estava manobrando a moto para voltar, quando vi que o pássaro começou a bater as asas. Arrepiado, observei enquanto uma gigantesca e assustadora sombra subia, batendo suas asas imensas e aterrorizantes. Aquelas asas estavam ganhando altura. Era algo enorme, uma silhueta negra e horrível que me fez tremer de medo. Após essa estranha criatura desaparecer no céu, percebi que a névoa também começou a se dissipar, deixando a ponte livre para eu passar. Pude então avistar o outro lado nitidamente. Decidi seguir em frente. Liguei a moto e comecei a atravessar a ponte. Tudo estava deserto, tranquilo e silencioso. No entanto, quando cheguei ao meio da ponte, senti a moto pesada, como se estivesse carregando um imenso peso. Muito assustado, não entendi o que estava acontecendo. Por mais que eu acelerasse, a moto avançava lentamente, como se estivesse presa a alguma coisa. Meu coração disparou. Foi então que comecei a ouvir um som horrível e macabro. Era algo horripilante, vindo das minhas costas.
Parecia um choro, mas não era humano. Tentei sair da moto e correr, mas parecia que eu estava aprisionado. Nas laterais da ponte, comecei a ver silhuetas negras se arrastando pelo chão. Naquele momento, um calafrio tomou conta de todo o meu corpo. Enquanto isso, o choro continuava às minhas costas. Mais à frente, já próximo à saída da ponte, vi uma aparição. Era uma mulher horrível, pendurada por uma corda. Ela estava amarrada pelo pescoço e balançava nas vigas da ponte. Vestia roupas antigas, todas esfarrapadas. Sua boca estava aberta, com uma enorme língua para fora, de onde escorria um líquido escuro. Eu tremia de horror. De repente, percebi que os olhos escuros daquela mulher enforcada estavam me encarando. Em pânico, tentei acelerar a moto e sair dali o mais rápido possível. As sombras negras continuavam a rastejar ao meu redor. Quando achei que teria um ataque de pânico, do nada, tudo sumiu. O silêncio voltou. Olhei para cima e a horrível mulher enforcada não estava mais lá. Eu estava quase na saída da ponte, apenas alguns metros. Assim que saí, a moto voltou a funcionar normalmente. Parei, tirei o capacete e percebi que estava suando da cabeça aos pés. Respirei fundo e me perguntei se tudo aquilo não teria sido apenas uma alucinação da minha parte. Enquanto pensava nisso, comecei a ouvir novamente o som de asas batendo. Olhei pelo retrovisor e vi que a névoa estranha estava se formando outra vez. Não sei se estava ficando paranoico, mas tive a impressão de ouvir um choro de criança. Assustado, não pensei duas vezes. Liguei a moto e saí disparado daquela ponte. Até hoje não sei se tudo aquilo foi real ou apenas uma ilusão causada pelo cansaço e pela fome, pois eu estava o dia inteiro sem comer, apenas à base de água. Mas essa experiência continua me intrigando. Prefiro acreditar que foi apenas uma alucinação. Ah, antes que eu me esqueça. Meu nome é Ricardo Albuquerque e tenho 50 anos de idade. Boa noite. Zé Afonso era aquele camarada afoito, moço. Era vaqueiro. Trabalhava numa fazenda de um médico. Fazia mais de 20 anos já. Só que conforme foi ficando mais velho, foi ficando mais nervoso para lidar com as coisas. Quando chegava numa apartação do gado no curral, vacinação ou uma piorada, ele já não gostava nem de ficar perto. O médico também não gostava não, porque era uma xingação doida. Lidar com gado no curral dá trabalho demais da conta. Estressa. A vaca pula cerca, vira aquele trem todo, quebra pau, vira piseiro. Entra no tronco, dá trabalho. E o Zé xingava o povo. Mas o jeito de xingar dele era carregado de ódio. Um trem esquisito mesmo. Um dia, nessa doideira toda, ele se apegou numa paulada bem na chapadinha de uma vaca. A vaca estava dando muito trabalho. Tem peão que é nojento, mete a mão mesmo, sem dó. Ele deu uma sapecada na vaca, e a vaca caiu morta na hora. Foram avisar o médico que estava na fazenda, no escritóriozinho. O médico chegou e falou com ele. Mas se não for na frente de todo mundo, você não faz um trem desse nunca mais, enquanto trabalhar para mim. Se eu souber que você fez, eu venho aqui, esteja onde estiver, e te demito na hora. A vaca era para consumo, para venda, prejuízo, moço. Já estava tudo pesado, lote certinho, não podia. Zé ficou muito triste, envergonhado, mas também com raiva. Ninguém gosta de levar bronca na frente dos outros. Ficou com aquilo entalado. Passou um tempo, pediu a conta. Mais de 20 anos lá. Pegou uma bolada. Mesmo pedindo a conta. O fazendeiro ainda fez acordo, deu FGTS, aquele trem. Comprou uma chacrinha. Na chácara, botou gado. E mesmo tendo as coisinhas dele, ainda descontava a raiva nos bichos. O povo falava, uai, homem tem de tudo, vida boa, chacrinha, caminhonete, mulher bacana, filhos. Mas ele batia nos bichos. Quando ia capar, morria. Dia de capação, era dia dos bichos morrer, moço. Porco, cavalo, tudo. Porque esse negócio tem que ter mão boa, coração bom. Senão, o bicho morre. Ele batia nas vacas, virava piseiro. O povo avisava.
Para com isso, Zé. Isso uma hora vai te trazer castigo. Bicho é de Deus também. Você acha que nasceu onde? E ele retrucava: de Deus, que nada. Deus faz é o homem. A gente que tem inteligência, semelhança. Bicho não fala, não se defende. Isso não é de Deus, não. O povo alertava, mas ele zombava. Ele tinha 8 vacas Jersey na chácara. Quem conhece sabe que vaca Jersey é mansa, boa de leite, ajeitada, boa para domar. Morava com a mulher, 3 filhos. 2 já tinham ido para a cidade, graças a Deus, longe do sofrimento. Mas o mais novo ainda estava lá, menino de 12 anos, sofrendo com o velho. Teve um dia que o Zé não conseguiu apartar as vacas. Só ele gostava de apartar do jeito dele. Mas nesse dia mandou o menino. Tava triturando milho, gritou: ei, praga ruim, vai lá para trás. O menino, acanhadinho, foi. Subiu a remanga, ajeitou a cruzeta, veio trazendo as vacas correndo na frente com os bezerros. 8 vacas. Ele atrás, gritando, jogando o chapéu, fazendo aquele jogo de menino, tentando ajudar. Jogou uma pedra numa vaca Jersey vermelha. Pegou no lombo. A vaca estava uns 20 metros à frente. Quando a pedra pegou, ela correu para o canto da cerca, virou e veio cantando a cerca na direção dele. O menino assustado gritou: sai, vaca! Vai para frente! E a vaca levantou. Eu acredito, moço. A vaca levantou, ficou em pé, com as patas da frente para o alto, e andou uns 2, 3 metros. Depois caiu de novo e veio correndo. Quando chegou pertinho do menino, ele tentou correr, mas não deu tempo. Ela levantou de novo e caiu em cima dele. Ficou com as patas em cima das costas do menino. Diz que quebrou a espinha na hora, mas não morreu. Gritou, gritou, e mesmo com o barulho do triturador, o pai escutou. A mãe também escutou. Começou o griteiro. Correram. Quando chegaram lá, o menino ainda tentava levantar, mas não conseguia. O velho falou: levanta, moleque! Mas viu que não dava. Pegou ele no colo, botou na caminhonete, levou para a cidade. O guri ficou tetraplégico, só mexe o pescoço para cima, só fala, não faz mais nada. Depois disso, o castigo veio. E veio grande. Vendeu a chácara, acabou com tudo. Vive só da aposentadoria da mulher. Dizem que ele nem aposentou ainda. Vive com os papéis tentando aposentar. Sorte que o menino aposentou por invalidez. Mas vivem numa tristeza só, lamúria. Tudo por ruindade. Fazer mal pros bichos. Eu tenho um amor por bicho que não é só medo de castigo, não. Eu gosto mesmo. Amo os bichos. A alma mais pura que tem é a dos bichos. Não pode fazer mal não, moço. Tô falando sério. Mas é isso aí. Mais um caos da vida real. Você vê como é que é vantagem a pessoa ser organizada com as coisas, deixar o terreiro limpinho, sem bagaceira, sem lixo. O meu terreiro aqui mesmo eu tenho orgulho. A pessoa para achar um plastiquinho, um papelzinho jogado, não acha. Eu até dou recompensa se achar. Eu tenho orgulho. Eu já cheguei em terreiro de conhecido e fico abismado. Você fica até com aquele trem ruim no peito. Pensa, minha Nossa Senhora, como é que esse povo vive aqui? Aquele lixão no terreiro, e vive tranquilo. Não limpa, vai deixando, vai acumulando aquele trem. Pois esse caso tem mais ou menos a ver com isso. Um caboclo morava com a mulher, e um menino de 2 anos e meio, era tipo uma kitnetzinha. Era uma em cada terreiro, uma do lado da outra, tudo murado. Parecia que cada kitnet tinha 3 cômodos. Na frente tinha uma areazinha e o terreiro para frente. O caboclo trabalhava até umas 8 horas da noite, mais ou menos. A mulher ficava em casa cuidando das coisas, fazendo comida, limpando, cuidando do menino. Naturalmente, o menino ficava ali brincando no terreiro. Quando começava a escurecer, ela tirava ele dali e botava na areazinha. E ele ficava ali com uns carrinhos, brincando. E era de costume. Ela deitava no sofá,
estirada, assistindo TV, e o menino ali brincando. Na área tinha um tanquinho, as coisas deles de lavar roupa, e rente com a porta, encostado numa paredinha no chão, ficava um caixotão de plástico de mercado. Dentro tinha um monte de sapato, coisa de uns 10, 15 pares. Eles tiravam o sapato na porta e jogavam lá dentro, tipo um sapateiro improvisado. O menino estava brincando ali, ela na televisão. Daqui a pouco o menino entrou todo empolgado. Mamãe, mamãe, a minhoca que pula. O menino não entendia de tudo, né? Sabia falar já, mas era criança. A mãe olhou e falou: que minhoca, menino? Vai lá brincar, tô assistindo aqui. O menino voltou. Passou uns minutos e voltou de novo. A minhoca que pula. Ela: vai brincar pra lá, menino. Tormenta não. E ele voltou de novo. Ficou ali, num cantinho da parede, fora da visão dela. E ela lá, firme na televisão. Deu 8 horas, o marido chegou. Abriu o portão, bateu o pé ali no terreiro, tirou o sapato antes de entrar. O menino estava deitado. Ele achou que o menino tinha dormido. Às vezes ele cansava de brincar e dormia ali mesmo, em cima de um tapete. Foi pegar o menino e sentiu ele quente ainda. Mas quando virou, o menino estava roxinho. Já deu aquele grito: o menino! O menino! A mãe veio correndo, pegaram ele, acharam que estava engasgado. Bate daqui, bate dali, aí viram 2 furinhos no pulso. Era cobra. Correram com ele para o hospital, deixaram lá. Aí tem aquele trem do soro, que tem que ser específico para cada tipo de veneno. Começaram a tentar estabilizar o menino, mas precisava saber que cobra que era. Um desespero danado. O pai voltou correndo para casa com lanterna na mão, mexeu em tudo, virou a bagaceira toda e nada. Quando foi mexer no caixotão dos sapatos, afastou de banda e estava lá, bem no cantinho da parede, o rabo da cascavel. Já pegou um pau, mandou na cabeça da bicha, matou. Levou para o hospital, mas o médico falou que não precisava levar não. Só de saber que era cascavel já dava para aplicar o antiofídico certo. Graças a Deus o menino foi estabilizando e sobreviveu. Mas olha só, uma sequência de erro atrás de erro. Primeiro, o lixo no terreiro. Segundo, a falta de atenção. Não vou nem dizer que a mãe é desnaturada, porque às vezes acontece. A gente se distrai com alguma coisa, acaba deixando a criança de lado. Coisa que não deveria acontecer, mas acontece. Se ela tivesse dado só um pouquinho de atenção, só um pouquinho tinha percebido. Minhoca que pula, era o jeito dele de dizer. Ele já tinha levado uns botes, coitado, mas ela nem deu moral. Quase perdeu o menino. Eu mesmo sou veco, mas se minha filha fala alguma coisa, eu pergunto: o que é? Mostra aí. Tenho que saber. Porque criança não mente, só explica do jeito dela. Você tem que ver. Ah, não sei o quê. Vamos ver. Uai, tem que ser assim. Mas graças a Deus, nesse caso aí acabou bem. Ainda bem. Boa noite. Meu nome é José Bento. Moro no interior de Pernambuco e estou prestes a completar 56 anos de idade. O que me trouxe até aqui foi algo que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 2 anos. Nasci numa época em que os pais costumavam registrar os filhos muito tempo depois do nascimento. Sendo eu o mais novo de 6 irmãos, também não havia sido batizado ainda. Por essas bandas do interior, há quem acredite que crianças sem batismo costumam atrair maus agouros. Meus pais, por morarem e trabalharem na roça, quase nunca iam à cidade. Tudo o que precisávamos para viver, tirávamos da terra, aproveitando também a carne dos abates dos animais do patrão. O senhor Herculano tinha muitos empregados como o meu pai. Essas terras já foram cobertas por um imenso canavial, de onde se extraía o açúcar e se produzia uma bebida artesanal feita pelos peões. Os homens saíam pela manhã, levavam seus facões e enchiam as carroças com cana.
Depois de levarem tudo para a moenda, o processo de fermentação e destilação era iniciado. O líquido era aquecido nos alambiques e depois de um tempo tornava-se o que conhecemos como cachaça. O bagaço que sobrava era aproveitado para fazer um açúcar mais grosso. Minha mãe e outras mulheres da casa lavavam e cozinhavam. Era comum que todas se reunissem às margens dos rios, levando as crianças, que não eram poucas. Elas começavam cedo, antes do almoço, para que desse tempo de servir comida quente para os peões. Lembro perfeitamente que minha mãe dizia não gostar de um dos homens que o patrão Herculano trouxera para trabalhar no canavial. Em época de produção, quanto mais homens, melhor. Ela descrevia aquele sujeito como esquisito e muito calado. Era alto, magro, com mãos grandes e uma força que equivalia ao trabalho de 3 homens por dia. Comia bastante, mas parecia estar sempre com fome. Seu olhar era desconfiado e ele não comentava nada. Quando falavam com ele, apenas balançava a cabeça, ora para sim, ora para não. Outras vezes, fingia que o assunto não era com ele. Certa vez, enquanto minha mãe estava na cozinha, viu o estranho se servir de um copo d'água do filtro de barro e olhar na direção onde eu brincava com uma colher de madeira, sentado debaixo da mesa. Desconfiada, ela o observou pelos cantos dos olhos, mas não disse nada. O homem largou o copo e saiu andando para fora. Não demoraria muito para que os peões temporários fossem embora da fazenda. Naquela noite, depois do jantar, minha mãe virou-se para meu pai e perguntou: Manuel, quando é que acaba essa produção de cachaça? Ainda tem muita cana para passar na moenda. Enquanto isso, vamos nos virando com a fermentação, respondeu meu pai. Mas por que o interesse, mulher? Para falar a verdade, não gosto daquele sujeito ressabiado que o patrão trouxe para cá, ela retrucou. Ele parece uma mula de tanto que carrega cana nas costas. O patrão sabe o que faz. Nós apenas obedecemos, não temos que questionar nada. Não sei, Manuel. Esse homem é estranho. Ninguém sabe de onde veio. Anda pelos cantos como uma alma penada e olha para a gente igual a um bicho. Meu pai encerrou o assunto e foi se deitar. Já quase dormindo, minha mãe ouviu passos no meio do mato, como se algo corresse, quebrando galhos e amassando a vegetação. Os cães latiam e o barulho se aproximava. De repente, um cheiro de carniça podre tomou o ar, como se algum animal morto estivesse sendo arrastado para perto da casa. Minha mãe levantou para ver o que era, mas antes que pudesse sair do quarto, ouviu um barulho no telhado. Parecia que uma telha havia deslizado e caído do lado de fora. Assustada, correu para pegar o facão que ficava atrás da porta. Manuel, acorda! Tem um ladrão no telhado! Gritou. Meu pai pegou a espingarda e disparou um tiro na direção do barulho. Telhas se partiram, e então minha mãe viu um braço peludo enfiando-se pelo buraco no telhado. Era uma pelagem escura e grossa, com dedos longos e garras afiadas, parecendo um cruzamento entre uma mão humana e uma pata de animal. Sem pensar 2 vezes, ela desferiu um golpe com o facão. O corte atravessou o antebraço da criatura, fazendo-a urrar e fugir pelo telhado. Os cães saíram em disparada pelo mato, latindo até que os sons se perderam na escuridão. No dia seguinte, os peões e as mulheres da fazenda examinaram o quintal. Havia pegadas fundas na terra e telhas quebradas por toda parte. Foi quando uma das empregadas do senhor Herculano perguntou: Manuel, vocês sabem o que é um lobisomem? Meu pai disse que já ouvira falar, mas nunca tinha visto um. Por acaso as suas crianças são batizadas? Ela continuou. Todas, menos o Bento, respondeu minha mãe. Pois tratem de resolver isso logo. Criança sem proteção atrai coisa ruim. Foi então que minha mãe se lembrou do peão estranho e do jeito como ele me olhava. Ela se virou para meu pai e perguntou: E onde está aquele homem agora? Ninguém o viu hoje. Naquele mesmo dia,
Meus pais arrumaram as trouxas e deixaram a fazenda. O tal lobisomem nunca mais apareceu. Nem o peão que minha mãe não gostava. Aqui na minha região, no Mato Grosso, é uma área de cerrado. Mas tem umas partes de terra boa, com mata alta, mata grossa mesmo, pau de seno, e na época, isso já faz quase 100 anos, veio muito nordestino para cá, trabalhar tanto no garimpo quanto nas fazendas, para derrubar o mato e formar pasto. Naquele tempo não tinha trator, não tinha motosserra. O peão tinha que trabalhar no golpe do machado, derrubando mata na força. Dizem que numa fazenda dessas, tinha uma ruma de peão trabalhando. E como era por produção, quanto mais derrubava, mais ganhava. Aí virava uma disputa. A peonada apostava mesmo. Duvido tu derrubar mais que eu. Vamos ver quem aguenta mais. E por aí ia. No meio desse pessoal, tinha um baiano. Enquanto um derrubava 2, 3 árvores, ele derrubava 15, 20 no machado. O homem era bom, afiado. Amolava o machado de um jeito que só ele sabia e tinha uma força descomunal. Baixote, mas forte que só. Ganhava de todo mundo. Na hora do almoço, sentavam todos debaixo de um pau de trem para comer e conversar. E ele se gabava. Homem, vocês são fracos demais. Quando derruba 2, eu já tô na 20ª. Vou falar uma coisa que é até pecado, mas vou falar. Nem o capeta, se vier aqui, não dá conta de mim no machado. Na hora que ele falou isso, o povo ficou calado. Antigamente, o povo respeitava essas coisas. No outro dia, lá na sedezinha da fazenda, que nem sede era, só um barracão de lona, apareceu um caboclinho, baixote, jeito de nordestino também. Bem cedo, antes do sol clarear de vez, chegou no gato, que é o intermediário entre o fazendeiro e os peões, e perguntou: "Vocês fazem o que aqui?" O gato respondeu: "Estamos derrubando mata." O caboclinho disse: "Queria trabalhar com vocês. Paga quanto?" O gato falou: "É por produção. Quanto mais derrubar, mais ganha." Então tá bom. Esse caboclinho era o capeta disfarçado. Mas ninguém notou. Contrataram o sujeito, deram um machado para ele e mandaram ele junto com a peonada. Chegando lá, enquanto a maioria derrubava 1 ou 2, o baiano derrubava 15 rápido. Mas o novato moço estava derrubando mais ainda, mais que o baiano. Aí virou um zum-zum danado. Quem é esse cara? Como que pode? E o baiano, que era o melhor, ficou virado no bicho. Tava perdendo fama. E fama no meio da peonada vale ouro. Na hora do almoço o baiano separou do povo. Ficou de canto. Disse consigo mesmo: "Vou amolar meu machado até virar uma navalha. Hoje mesmo eu mato esse caboclinho. Ele não vai ganhar de mim não." Amolou o machado até virar uma navalha mesmo. Cortou o mato por fora, se escondeu e achou onde o novato tava, meio isolado. Chegou de mansinho por trás, levantou o machado e mandou com força no pé da nuca do sujeito. Mas na hora que o machado bateu, voltou. Igual quando bate em borracha, sabe? Voltou no braço dele. Aí o novato virou de leve e falou: "Ô moço, para com isso aí. Não gosto de brincadeira na hora do almoço não." Foi aí que o baiano entendeu. Tinha desafiado o que não devia. E ali a desgrama estava feita. E é isso aí. Um causo daqueles que não tem final fechado, né? Fica pra gente imaginar o que pode ter acontecido depois. Só sei que peão nenhum quis mais competir com o sujeito.